Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Superando Adversidades. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema Superando Adversidade. Como nós conversamos ontem, se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica no card que está aparecendo aqui em cima. O povo estava sofrendo uma perseguição. A igreja primitiva, ela foi perseguida por causa da sua ideologia, por causa do Jesus que elas estavam aceitando, por causa da mensagem que elas estavam recebendo e pregando. E aqui no livro de Hebreus é essa igreja sendo mostrada para um povo específico. E eu falei uma coisa para vocês no domingo, se por acaso você não assistiu o comentário, clica no card, que também está aparecendo aqui em cima, que Paulo é o autor desta carta. Nós íamos assumir que Paulo é o autor da carta de Hebreus. E aí hoje eu quero falar com vocês o porquê que Paulo é tratado como autor do livro de Hebreus. Quando estamos nos referindo a ser autor do livro de Hebreus, e isso é uma coisa mais unânime, é o seguinte: não que necessariamente Paulo tenha escrito a carta, mas a mensagem do livro de Hebreus é com toda certeza uma mensagem paulina, ou seja, a mesma forma, a mesma entoada na qual Paulo pregava para os gentios, ela é mostrada aqui na carta de Hebreus. Então por isso que Paulo é tratado como o autor, talvez não como o escritor do livro de Hebreus, mas como o autor do livro de Hebreus, tá bom? E por que isso é importante? Porque Paulo, ele tem uma visão de perseguidor para perseguido. Então esta característica, esta visão de Paulo na hora de conversar com aquele grupo de pessoas que estava sofrendo, ele consegue ver dos dois lados da moeda, de como quando ele era o perseguidor daquele povo e agora hoje ele como sendo perseguido pelas mesmas ideologias que ele pregava anteriormente. E uma coisa que nós podemos ver no decorrer da história é que este povo, como eu disse, sofreu muito, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi morto e Paulo presenciou isso. Como eu disse, Paulo até ajudou no começo, depois ele se converte e começa a ser perseguido pela igreja. Só que é muito comum, quando você passa por dificuldades, é muito comum o seguinte: quando tem uma grande dificuldade, na primeira vez você vai todo empolgado, você vai com força, você vai assim, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e dá certo. Só que quando você passa pela segunda dificuldade, talvez você não tenha o mesmo empenho naquela ideia, naquela decisão. Por exemplo, eu quando fui para a faculdade, eu prestei uma faculdade federal, então eu tive que fazer algumas escolhas ali por causa de matérias, de tempo. Infelizmente não consegui me adaptar de primeiro momento com a faculdade, então acabei tomando bomba em algumas matérias eu fiz engenharia civil, então algumas matérias de cálculo eu acabei tomando bomba. Mecânica geral e cálculo, foi meu primeiro ano, tomei bomba nessas duas matérias. Então fui para exame e fui assim, ó, tinha uma certeza que eu ia passar. Certeza que eu ia passar nisso aí. E aí passei em mecânica geral, mas tomei bomba em cálculo 1. Então cálculo 1 eu não consegui passar. No outro ano que eu fiquei de novo de recuperação em cálculo 1, eu já não tive a mesma gana, a mesma vontade de pegar a matéria, estudar e ficar ali passando todo o tempo, porque eu tinha o receio de talvez tomar a mesma bomba que eu tomei no ano anterior. E a nação, ali o povo, poderia estar passando pela mesma ideia. Por quê? Porque quando você conhece a mensagem e passa por dificuldades, pode ser que você comece a querer fugir. Talvez na primeira dificuldade você vai com fé, força, amor, vontade. Só que, por exemplo, você passou fome, conseguiu uma cesta básica, maravilha, mas no outro mês você está com fome de novo. Nossa, mas que Deus é esse que me deixa passar fome? Então você começa a talvez não empenhar todas as suas forças naquilo lá. E a igreja não tinha muito dinheiro, então estava tendo um desgaste tanto financeiro para que tivesse mantimentos para a igreja, quanto um desgaste psicológico, porque eles estavam sempre vivendo em tensão, momento de desespero, momento de dificuldade. E aí você fala, mas o que pode ser feito? O que a Bíblia me dá uma solução? O livro de Hebreus ele traz alguma solução para mim?
Para a gente entender a solução do livro de Hebreus, nós precisamos voltar na história de Elias, porque Elias passou pela mesma dificuldade, essa perseguição, essa vontade de morrer. Elias teve depressão. Então, se você fosse tratar Elias hoje, você poderia definir que Elias teve depressão. E como Deus trata, o trato de Deus para com Elias é uma demonstração do mesmo trato que nós devemos ter para com os demais. De que forma? Elias está lá, todo preocupado. Então o que Deus faz primeiro? Deus vai lá e cuida das necessidades físicas de Elias. Então Deus dá comida, deixa ele descansar, um mantimento para ele ali, beleza. Depois de Elias ter se recuperado, Deus vira para ele e fala assim: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Por quê? O que te levou a estar nessa situação? E aí Deus conversa com Elias e mostra para Elias que ele começa a ter uma compreensão mais profunda da forma que Deus trabalha e cumpre os propósitos. Então Elias passou por aquela dificuldade e Deus demonstrou através das ações, através da conversa, uma forma que Elias pudesse compreender o todo, compreender o porquê, compreender que ele passaria por aquelas dificuldades. E por que eu estou falando disso? Porque o livro de Hebreus traz esta mesma ideia de Elias para ser aplicado para com os demais. De que forma? Por exemplo, quando você está na igreja, você precisa primeiramente atender às necessidades físicas de uma pessoa. Mas por quê? Vamos lá. Se você tem fome física, está com fome, você não consegue prestar atenção na mensagem da mesma forma que você deveria prestar. Se você está doente, você não consegue prestar atenção na mensagem da mesma forma que você deveria prestar. Ou seja, o lado físico ele tem o primeiro impacto, a primeira dificuldade, a primeira limitação. Então, o que o autor Paulo fala ali, né? O que ele quer dizer? Ele fala o seguinte: gente, cuidem dos irmãos. Vamos lá, cuidem um dos outros, se apoiem, se ajudem para fisicamente. Então, alimento, mantimento, roupa. Para quê? Para que vocês estejam pelo menos fisicamente dispostos a enfrentar as dificuldades da vida. Depois, agora você vai começar o outro passo, que é o quê? Gente, sejam generosos, mas também não se desesperem. Gente, não se desviem. Ou seja, ele vai para o próximo passo, que é o espiritual. Então você alimenta o físico e aí você passa para o espiritual. Jesus agia da mesma forma. Jesus, quando levava a mensagem, primeiro ele trazia o pessoal em volta numa mesa, alimentava fisicamente, depois alimentava com a palavra de Deus. E é isso que é importante, nós precisamos ter em mente. O físico é importante, o espiritual é importante, mas você tem que pelo menos ser generoso e demonstrar interesse, não um interesse falso, mas não um interesse genuíno. Da mesma forma que Deus tratou Elias, nós precisamos tratar o nosso irmão dentro da igreja. Talvez muitos irmãos passam dificuldades dentro da nossa igreja e nós não fazemos ideia das dificuldades financeiras que essa pessoa passa. Talvez você não sabe o quanto é difícil para um irmão estar no culto no sábado de manhã às 9 da manhã, o quanto que ele teve que separar, se ele tinha dinheiro para o transporte, se ele comeu de manhã, se ele jantou na noite anterior, você não sabe. Então Paulo fala assim: gente, vamos se unir, vamos prestar atenção, vamos ser generosos para perceber essas coisas, para ajudar o irmão passando dificuldade. E depois vamos alimentá-los e vamos nos alimentar da mensagem de Deus. Para quê? Para a gente não desanimar, porque as dificuldades virão, os problemas virão. Então nós precisamos deixar aquele nosso coração ruim e passar a ter um coração divino, um coração transformado. E também um outro ponto que Paulo destaca no livro de Hebreus é a importância da igreja, dessa reunião. A importância de você ir à casa de Deus. Porque quando você vai à casa de Deus, é aquele mesmo ponto de você estar tomando uma decisão, você está mostrando publicamente, tanto para você que você toma uma decisão que você quer ir à casa de Deus, e também para os anjos, para o próprio Satanás, que você é de Deus e não dele. Ou seja, em resumo, o que Paulo fala? Gente, se unam, se animem, vão lá, animem uns aos outros, se estimulem o amor, estimulem o estudo da palavra, estimulem vocês buscarem a Cristo
e estimulem viver em comunidade. E com este pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado por o Senhor nos dar força a enfrentarmos as nossas dificuldades, Pai. Porque da mesma forma que o Senhor mostra, através ali de Elias, a forma que o Senhor trata Elias, é uma forma tão maravilhosa, é uma forma que o Senhor demonstra que o Senhor se preocupa realmente conosco. E este mesmo sentimento nós devemos ter para o terceiro, Pai, para o nosso irmão da igreja, porque nós não sabemos a dificuldade que o outro passa, mas que eu preciso ajudar da melhor forma possível, sem constranger, Pai. Então que o Senhor possa me ajudar e ajudar a cada um de nós a termos este tato, termos esta visão de poder ajudar tanto no físico quanto no espiritual, Pai, para que nós possamos caminhar como uma igreja rumo às mansões celestiais. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. E também, quando você se inscreve no canal, você está se inscrevendo num canal muito bom de conteúdo da lição dos jovens. Então você está fazendo parte do Geração Chamar, dessa geração de jovens que está aqui, ó, no levante da mensagem de Deus, da proclamação, da ordem e da instrução do Messias de levar o evangelho e pregar as boas novas a todas as nações. Também ativa o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos que estão postados aqui no canal Geração. Então você começa a ver os vídeos e ter este relacionamento melhorado com Cristo Jesus. Também deixa seu like nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube compreenda que esse vídeo aqui é bom e que ele pode sair recomendando para os demais, para que o amor de Jesus seja levado a outras pessoas. Também você pode fazer parte disso compartilhando, porque você compartilhando, você está levando essa mensagem de Deus para outras pessoas de uma forma totalmente efetiva. E faz o seguinte, clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa nossa última programação do Geração Chamar. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!